Bem, gente, então física, olha só, assustando todo mundo, física. Vamos lá, queda e lançamento vertical. Então a gente vai continuando a questão de movimentos e vai vendo aí queda e lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? Uou, né? Então, pra cima, para baixo. Então, primeiramente vamos pensar um pouco história de queda e lançamento vertical. Aqui tem uma parte mais teórica, já enchi o quadro, isso é bonito, né? Enchi o quadro, não precisa perder tempo, olha só coisa bonita, né? Então vamos pensar um pouco do ponto de vista histórico de queda de corpos. Então o pensamento de queda de corpos, ele iniciou lá na Idade Antiga com os filósofos contemporâneos. Então Aristóteles, como sempre o Ari é o cara, o Ari, o filósofo é o cara da ciência, você ouve falar dele em várias situações. Então o que o Ari falou? O Aristóteles disse que quando eu tenho dois objetos, tá bom? E eu lançá-los para baixo, ambos chegarão ao solo ao mesmo tempo, tá bom? Então vou fazer aqui a experienciazinha com vocês, olha que bonito aqui, ó. Peguei uma folha de papel amassada, vou pegar uma folha inteira, melhor, hein? Ó, uma folha de papel inteira e o canetão. Vamos ver se eles chegam ao mesmo tempo ao solo. Larguei da mesma altura e com a mesma... Eu não coloquei nenhuma força atuando sobre eles. Então, que eu tenha imprimido a eles. Sim, a força gravitacional, que isso não tem como fugir, né? Então, eu vou soltar. 1, 2, 3. O canetão chegou bem antes do papel. Mas o Aristóteles disse isso. Se eu lançar dois objetos ao mesmo tempo, de uma certa altura, o objeto mais pesado chega antes ao solo do que o mais leve. Ele disse isso. Tudo bem, tranquilo, objeto pesado chegando antes do mais leve, tudo tranquilo. Mas aí veio as ideias de Galileu, né? Galileu, por sua vez, ele pensou o seguinte, que se eu lançasse dois objetos ao mesmo tempo, eles chegariam ao solo com a mesma velocidade. Então, os dois objetos, indiferente da massa ou volume, chegam ao solo juntos, tá bom? Essa é a ideia de Galileu. Mas então, como que ele determinou isso? Galileu fez o seguinte, ele fez uma torre e ele primeiro lançou o objeto lá na torre de Pisa. A torre inclinada, a torre de Pisa lá na Itália. Galileu era italiano, Galileu Galilei, né? Ele lançou e ele observou algumas coisas. Então ele fez o seguinte, ele fez uma torre inclinada dessa forma, como um triângulo. Ele lançava as bolinhas lá de cima e esperava elas chegarem ali embaixo. A primeira bolinha que ele lançou, ele mediu o tempo que chegava. A bola que tinha maior massa chegava antes da mais leve. Então quer dizer que se eu posso fazer alguma coisa para diminuir esse tempo que chega entre uma e outra? Posso. Ele fez o seguinte, ele começou a lixar ali, diminuindo um conceito que surge agora. O conceito que dizem, a física ela sempre é perfeita quando você despreza duas coisas. Então, o que é mais desprezado na física? O que o pessoal mais despreza na física? Resistência do ar e atrito. Então, o conceito de resistência do ar e o conceito de atrito surgem com Galileu Galilei.
tá bom? E quando você lança o objeto, ele começou a tornar a superfície cada vez mais lisa. Ele começou a lubrificar ainda a superfície. E você via que os objetos chegavam quase juntos, as duas bolas, mesmo com maior massa comparada à menor massa. Então ele determinou o seguinte: então, se eu pegar e lançar os dois objetos no lugar onde não tenha resistência do ar, onde não tenha atrito, os dois chegarão juntos. Verdade. Daí o Galileu ficou com a ideia dele, que persistiu por muito tempo. E daí veio a ser comprovada essa ideia agora, no final do século passado, quando o homem viajou para o espaço, e no espaço ele conseguiu fazer isso. Soltou, e aonde tem a influência da questão gravitacional, realmente chegaram ambos juntos no solo, tá bom? Então percorreram a mesma distância com o mesmo tempo, sem resistência e sem atrito. Então a ideia de Galileu estava certa quando ele fez lá na Torre de Pisa, ele já pensou nisso. Por que o papel, quando ele está aberto, ele demora muito mais que o papel é amassado? Por causa justamente da resistência do ar atuar mais, porque ele é leve e ele tem uma superfície de contato com o ar maior, né? Por causa da densidade com o ar, ele é mais denso que o ar, ele desce, né? Mas ele não tem uma diferença tão grande assim. Newton, por sua vez, melhorou as ideias de queda, aprimorando e criando as leis de Newton, né? Então ele vai criar um sistema de forças, como o peso, como uma relação da força gravitacional. Ele determinou quanto é essa força gravitacional, esse valor que nós chegamos aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração da gravidade. Então foi Newton que começou a determinar esses cálculos com a questão das leis de Newton e a força gravitacional. Então quando você vai pensar em força gravitacional, quem for estudar possivelmente em outros trimestres esse conceito, vai descobrir que a força gravitacional tem a constante F igual a G, que é uma constante, vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. E esse determina-se a aceleração gravitacional de qualquer astro, né? Dá para determinar a força gravitacional em relação a vocês, em relação a outros corpos. Obviamente, como a massa de vocês é muito pequena, você não tem como atrair objetos, né? Mas se você for pensar a nível de grande porte, por um exemplo, o Sol, as estrelas, quanto que você estiver a uma certa distância, você consegue sentir a força gravitacional. É isso que o Newton determinou. E claro, ele fez as outras leis também relacionadas a isso, né? O princípio da ação e reação, o princípio da inércia e o princípio fundamental da dinâmica. Fundamental da dinâmica que colaborou, que entrou com essa questão da gravidade. E o Einstein, por sua vez, derrubou as ideias de Newton, que disse o seguinte: Newton, tuas ideias estão muito boas e servem muito bem para a questão aqui do nosso mundinho aqui, do nosso planeta. Mas se você for pensar no universo como um todo, vai ter muito mais problemas. E daí ele fez, para explicar todas as leis do universo, a teoria da relatividade. Tá bom? Então o Newton fez o aprimoramento da questão das leis de Newton e a força gravitacional. Mas já o Einstein melhorou isso em termos da teoria da relatividade. Então aí a gente falou um pouquinho, traçou um histórico sobre queda e lançamento vertical. Pois bem, agora vamos para a questão das equações. Aqui, olha que bonito aqui, ó. Vou colocar aqui o subtítulo, ó. Equações, olha que bonitas equações do movimento uniformemente variado interpretadas e modificadas para queda. Então a gente sabe que as equações do movimento uniformemente variado são as mesmas de queda. O que muda é que em vez de A eu tenho G, então ó, V igual a VI mais ou menos G vezes T. E quando era a distância, o espaço, eu coloco a altura. A altura é igual à altura inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. O G é a gravidade, o T é o tempo ao quadrado dividido por 2, né? E aqui eu tenho que a velocidade
final é igual à velocidade inicial, ao quadrado, ambos, né? Mais ou menos 2 vezes g, aceleração da gravidade, vezes a variação da altura que tem ali que o objeto caiu, né? Ou foi lançado. Então, o g, como eu falei para vocês, ele é a aceleração da gravidade. Vale sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado na Terra, aproximadamente, variando da onde você esteja, variando da altitude, sempre vai variar um pouco, mas você determina ele aproximadamente 9,831 se você estiver ao nível do mar. Mas o que acontece é que você pode achar esse valor da gravidade em exercício, geralmente ele pede para arredondar para 10. Quando ele pede para arredondar, a gente arredonda para 10, fica mais fácil fazer a conta. Né? Em vestibulares, por exemplo, se arredonda para 10, em Olimpíadas, fica mais fácil. A altura e a altura inicial vão aparecer em metros, sistema internacional. Velocidade e velocidade inicial vão aparecer em metros por segundo. Né? Vocês poderiam perguntar por que apareceu esse mais menos, professor, aqui. Eu vou ter que fazer a conta do mais e do menos? Não necessariamente. É assim. Quando eu lanço um objeto para cima, ele está indo a favor da gravidade ou contra a gravidade? Está indo contra a gravidade. E quando ele está caindo, ele está indo a favor da gravidade. Então, quando eu faço mais g, é quando ele está caindo. Ou seja, indo para baixo. Quando eu faço menos a gravidade, quando ele está subindo. Tá bom? Ou seja, quando eu lanço para cima. Daí é menos g. E um detalhe também interessante, gente, para a gente acabar essa parte teórica. Quando eu jogo um objeto para cima, teoricamente, olha, vamos pensar no lançamento. Eu lancei, ele chegou lá em cima e ele voltou para baixo, tá bom? Ele tem uma velocidade máxima quando está lá embaixo. Daí ele vai diminuindo a velocidade com a aceleração constante da Terra. E daí ele chega no ponto mais alto. No ponto mais alto ele para e daí ele volta a cair de novo. Ou seja, como ele está diminuindo a velocidade dele, se diz que na subida o movimento é retardado. Quando ele está descendo, ele cada vez mais aumenta a velocidade. Por isso que uma pessoa cair de uma certa altura, quanto maior a altura, maior o tombo. Já ouviram essa frase? Então, quando ele está caindo, ele é acelerado. Ele aumenta quase 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, a queda de 1 segundo, 10 metros. De 2 segundos, 20. De 3 segundos, 30. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 108 km por hora. Se uma queda for uma queda de 3 segundos, a velocidade teórica é 108 km por hora. Imagina cair a 108 km por hora. Consegue sobrar alguma coisa? Não. Mas aí tem uma coisa também. O corpo vai ser influenciado pela resistência do ar. Então, parte dessa velocidade não é uma velocidade de queda. Então, você calcula por um exemplo. Uma pequena gota, é muito comum em energia você discutir. Uma pequena gota de chuva caindo de uma certa altura. Você analisa aqui pela altura, pela gravidade, você considera o quanto que a gota de chuva chegaria à velocidade a nós. Mas por que então que não tem que usar um capacete em dia de chuva? Ou mais, né? Não arrebenta a nossa casa. Por quê? Porque nós temos a resistência do ar, que vai impedir que ele chegue com toda essa velocidade até nós, tá bom? Mas tem como calcular facilmente. Cerca de 1.700 metros aqui, velocidade inicial se considera zero, porque eu estava parado e caiu a gota, vai dar uma velocidade bem alta aqui, tá bom? E aqui, gente, no ponto mais alto é considerado que o objeto chega na velocidade zero. Eu vou jogar de novo, ó. Retardado, zero, acelerado. Tá bom? Retardado, zero, acelerado. Zero, ponto mais alto. Sempre vai ser assim? Sempre. Tá bom? Ok? Conceitos entendidos. Vamos para a parte da resolução de exercícios agora. Que bonito, né? Vamos resolução de exercícios. Separei 5 exercíciozinhos. Vocês já estão acostumados comigo ver. Então não tem nada de novo, gente. Então a gente consegue
tranquilamente aproveitar para passar para vocês a resolução desses exercícios dentro do MUV. O que faltaria para vocês então, que não foi gravado na videoaula? A parte de lançamento para frente, chamado lançamento oblíquo. Por exemplo, um jogador de futebol, um goleiro deu um tiro de meta, né? Então, daí se diz o ângulo que ele lançou a bola e ele pergunta qual a altura que a bola atingiu, dando a velocidade que ele lançou, né? Qual que é a distância que a bola chegou, entende? Então, tudo isso a gente tem como determinar sabendo o ângulo e sabendo somente a velocidade inicial. Claro, você vai ter que decompor isso na questão de, como se fosse um gráfico, você vai ter eixo X e eixo Y. Eixo X é o alcance que teve a bola, eixo Y é a altura que a bola chegou. Entende? E daí, claro, dependendo de quando ela chegou, né? Ele vai determinar pelo ângulo. Então você vai envolver senos e cossenos ali relacionados, tá? E daí, claro, a gente pode piorar de vez. Coloca lá que ele tem uma certa percentual que não foi aproveitado, né, de energia. Tudo isso dá pra gente analisar, tá bom? Então a gente vai construir o seguinte, a gente vai fazer os exemplos. Então são 5 exemplos. Exemplo 1, vamos lá. Uma pedra partindo do repouso cai de uma altura de 30 metros. Altura 30 metros. Ele diz o seguinte, desprezando a resistência do ar, sempre a gente tem que desprezar, coitado, é desprezado, e adotando o G igual a 10, ele já disse para usar o G10. Ó. Qual a velocidade da pedra ao atingir o Sol? Qual a equação que tem velocidade e altura? Você pode ver que não falou em tempo. Então não pode ser nenhuma das duas equações de tempo. Tem que ser a equação de Torricelli adaptada para a gravidade. Vai ficar V ao quadrado igual a VI ao quadrado mais ou menos 2 vezes G vezes H. A velocidade inicial, ele partiu do repouso. Então quer dizer que ela é zero. Daí ele diz o seguinte, qual a velocidade do solo, a pedra ao atingir o solo? Então ela cai de uma altura. Então aqui vai ser mais, porque está caindo, não está subindo, não foi lançado para cima. Então vai ficar o V ao quadrado igual VI, 0 ao quadrado, 2 vezes. O G ele diz para trocar por 10 e a altura 30. V ao quadrado igual 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 30, 600. Então vai ficar V igual, quando é 0 mais 600, 600. E como ele está ao quadrado, passa raiz quadrada. Raiz de 600 ela não dá exata, então vou ter que calcular na calculadora. Vai dar 20 alguma coisa. 24,4 metros por segundo. Está no sistema internacional, né? Metro. Ok, gente? Então, só com a altura, eu consigo achar a velocidade que o objeto vai chegar ao Sol? Claro. Vamos pensar numa investigação criminal. A gente tem que pensar o seguinte. O perito foi lá e olhou, ele calculou a altura e viu o jeito que um objeto caiu lá ou que a pessoa caiu, né? Então, claro, a gente tem que determinar daí a resistência, a gente não pode desprezar a resistência, né? Daí tem dias, obviamente, que tem uma incidência maior de vento, vai influenciar na questão da resistência, mas tem como determinar, e tem como saber também, olha, a pessoa quicou aqui, quanto que teve sentido do impacto. Então, pelo material, também tem que fazer o teste do material, ver o quanto que teve o impacto ao chegar ao solo. Tem tudo isso para ver se a pessoa foi lançada ou se a pessoa caiu mesmo, né? Tem como determinar tudo isso. Tem como determinar a força que ela foi lançada. Facilmente, gente. Facilmente não. Tem alguns estudos aí, claro, mas tem como fazer com um aparato científico. Não é algo impossível de ser feito, não. 2 é teórico. Peguei do PAC lá, olha só. Em relação ao lançamento de corpos verticalmente para cima, em situações reais, ou seja, onde o atrito não é desprezado, opte pela alternativa correta.
A resistência do ar independe do tamanho e formato do objeto, pois a aceleração da gravidade é constante, seu valor é aproximadamente 9,8. A aceleração da gravidade é constante, mas ela não é constante em todos os lugares do planeta. Então, ela não é constante em todos os lugares. E, claro, a resistência do ar ela depende do tamanho. Então, essa daí não é correta. Se dois corpos de massas diferentes são impulsionados para cima com a mesma força, eles cairão juntos ao solo. Como a resistência ela não foi desprezada, eles não chegarão juntos ao solo. Letra C. Em um lançamento vertical, ou seja, para cima, o movimento do corpo na subida é uniformemente acelerado e na descida uniformemente retardado? Não, tá ao contrário. Que é agora, vamos ver a letra D. Um corpo em queda livre adquire um movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, sua velocidade aumenta. Isso, a velocidade aumenta. Muito bem. E a letra E, ele pergunta o seguinte. A resistência do ar aumenta a velocidade da queda no corpo? Imagina se a resistência aumentar a velocidade. Meu Deus, vai chegar lá com que velocidade? Então a resistência do ar diminui, ela retarda o movimento. Então a alternativa correta é a letra D, D de Deus. Ok, gente? Tudo bem? Então era uma questão teórica aí para ver se vocês estavam bem treinadinhos, né? PAC vestibular da Unicentro, que ele é seriado, então tem como você saber se você está bem de conteúdos de física treinando pelo PAC também, se você sabe bem os conteúdos de cada ano. Porque nem sempre segue essa sequência dentro do ano, né? Um gato consegue sair ileso de muitas quedas, exercícios 3. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então a velocidade final, né? É 8 metros por segundo. Vamos ver se para que a gente vai usar isso aqui. Então, desprezando a resistência do ar, qual a altura máxima da queda para que o gato nada sofra? Então agora ele quer saber a altura. E o gato, obviamente, ele vai partir do repouso, né? Então daí a gente vai ter que achar ali a questão do... A gente vai ter que achar ali a questão da altura pelos exercícios ali. Então vai ficar o seguinte, né? V ao quadrado é igual a VI ao quadrado. Ele está caindo, então é mais 2 vezes G vezes H. O V é 8, então aquilo vai chegar. 8 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes. O G ele diz quanto que ele quer troque? Não. Vou colocar 10 também para facilitar o cálculo. Vezes H. 8 ao quadrado é 64. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 10, 20H. Os 20 está multiplicando, passa dividindo. E o H vai dar 3,2 metros. Então isso é o exercício que foi colocado lá. Que o gato de 3,2 metros, ele não tem problema ao cair no solo, tá bom? Ele vai cair sem problema, tá bom? Agora a gente vai para o exemplo 4 ali, tá bom? Um corpo, ele vai cair de uma altura de... ele não determina a altura, ele cai por 4 segundos, tá bom? Ele quer saber para nós qual é a velocidade de queda, tudo bem? Para que com a gravidade 10. Então eu coloco na equaçãozinha V igual a VI mais G vezes T. Então quanto que vale o G? 10. O VI? 0. Ele partiu do repouso, não foi lançado. O G é a gravidade, 10. E o tempo que ele caiu? 4 segundos. Por que eu usei esta fórmula? Porque essa fórmula é a fórmula que trabalha com tempo em segundos. Essa aqui eu trabalho a altura, né? Que ali pede o tempo. Então, ó, 10, 0 é 0, 10 vezes 4, 40.
40 metros por segundo. Tá resolvido o exemplo 4. Bom? Agora, a gente vai para o próximo exemplinho. Ele trabalha o seguinte, ele diz o seguinte: um ponto material é lançado para cima. Tá bom? Com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Bom, eu quero saber qual a altura que o objeto atingiu, tá bom? E eu quero saber também qual é a velocidade que ele tem no ponto mais alto, por um exemplo, tá bom? Então, e qual o tempo que ele descreveu para chegar até o ponto mais alto? Tá bom? Vocês sabem que no ponto mais alto a velocidade dele é igual a 0. Eu poderia perguntar assim, ó, tem um exercício bem interessante que eu vi certa vez, que é a parte mais difícil. Ele joga uma pedra para cima de um prédio. Daí você tem que calcular ainda para achar a velocidade final que ele chega lá embaixo. Você tem que considerar a altura que tem até onde foi lançada a pedra para cima e depois somar com a altura do prédio até onde que estava a pessoa que jogou a pedra para cima. Tudo isso tem que ser considerado para achar o tempo de queda e para achar a altura. Aqui é simplesinho, ó. O objeto foi lançado com 30 metros por segundo para cima. Eu quero saber qual a altura e qual o tempo que ele foi lançado. Vamos pensar assim, ó, olha. Então, a velocidade eu posso usar V igual a VI menos G vezes T. Por que menos? Porque foi lançado para cima. A velocidade final dele é 0. A velocidade inicial é 30. Poderia surgir em km por hora para você ter que transformar? Poderia. Já vi. Mas não é tão comum. Menos 10 vezes T. Então, vou passar o 10T para o lado de cá. No lugar do 0. E o 10 que está multiplicando passa dividindo. 30 dividido por 10, tempo igual a 3 segundos. Então ele vai subir por 3 segundos, claro, desprezando a resistência do ar. E daí ele pede a altura. Gente, eu usei esta formulazinha aqui para encontrar a altura, né? Mas se eu quisesse encontrar pela velocidade inicial, eu poderia usar também, ó, isso aqui é a velocidade inicial, né? Claro. Eu poderia fazer pela equação da posição. Quer ver, ó? H igual a HI mais VI vezes T mais GT quadrado dividido por 2. Olha que bonito. Eu descobri o T. Agora é só substituir, ó. H igual. O HI, a gente vai considerar como 0, né? O VI, a gente vai considerar como 30. O T, a gente vai considerar como 3. Tá bom? O mais aqui, desculpa, aqui não é mais. Vou considerar caindo ou descendo. Vou considerar como ele subindo. Então vai ser menos. O G, 10. O T, 3 ao quadrado dividido por 2. 0 não é nada. 30 vezes 3, 90. 3 ao quadrado é 9. 10 vezes 9, 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 é 45. 90 menos 45 vai dar casualmente 45 metros. Então ele vai subir por 45 metros e em 3 segundos chegará no ponto mais alto. Se a gente fosse usar a outra equação, daria a mesma coisa? Ó, você pode ver, ó, 2 vezes G, ó, V ao quadrado é igual a VI ao quadrado menos 2 vezes G vezes H. Quanto que é a velocidade final? 0. Quanto que é a velocidade inicial? 30 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H. Tá bom? 30 ao quadrado é 900. Então vai ficar 2 vezes 10, 20.
20H igual a 900. O 20 passa dividindo. 900 dividido por 20 também vai dar 45. Podem ver que eu usei a outra fórmula e deu igual. Então, quer dizer, independente da fórmula qual você usar, você vai dar certo. Então, eu poderia achar a altura aqui, 45, e substituir aqui para achar o tempo. Poderia. Só que não cairia numa equação de segundo grau. Tem problema, gente. Qual que é o problema de cair numa equação de segundo grau? Negocinho facinho aí para você resolver. Dependendo do exercício que ele coloca, já teve exercícios que não tem como fugir. Ele dá para nós como única alternativa ter que usar a equação dessa daqui da altura. E daí você vai ter que resolver com uma equação de segundo grau. Beleza, gente? Tranquilo? Então, devoramos toda a parte de MUV. Agora encerramos a questão. Beleza? Abraço. Tudo de bom. Tá bem isso?